Olá pessoal, hoje nós vamos começar mais uma aula, né? Um dos assuntos mais importantes que posso dizer assim da química em relação a concursos, né? A vestibulares. É um assunto que quase que sempre está caindo nas provas dos vestibulares de todo o Brasil, bem requisitado aí pelos alunos. Então vamos lá, vamos começar pela introdução, né? Esse é o primeiro vídeo de muitos vídeos que nós traremos sobre termoquímica. Vamos começar então. O que vem a ser termoquímica e a sua importância? Bom, a termoquímica é o estudo, né, dos calores envolvendo os fenômenos químicos e também físicos, né? Mas nós iremos nos ater mais aos fenômenos químicos. Nessa parte inicial, nós iremos falar sobre os fenômenos físicos, como mudança de estado físico, por exemplo. Mas isso é mais no início. Depois, a matéria ela começa a ficar mais voltada para os fenômenos químicos, ou seja, para as reações químicas em si. Tudo bem? Qual a importância, então, de se estudar a termoquímica? Ora, se você observar o que te rodeia, o que nos rodeia, né? Vemos que existem uma série de fenômenos que envolvem calores, por exemplo. Se a gente pegar, por exemplo, a alimentação, vamos pegar aqui, ó. Quem nunca ouviu falar em calorias, né? Ora, esse alimento é muito calórico, você deveria comer menos gordura, menos açúcar, né? Quem nunca ouviu falar isso? Ah, eu estou ficando com muita gordura localizada no corpo. Então, essa é apenas uma das aplicações da termoquímica no nosso cotidiano, né? Se nós observarmos, por exemplo, aqui, deixa eu botar um marcadorzinho para ficar mais bonitinho, um laser, ó. Se tivesse um negócio desse na sala de aula, ia ser maneiro, cara. É bonito isso aqui, mas vamos lá. Se a gente observar aqui, ó, 2 colheres de arroz, 88 quilocalorias, né? Uma porção de carne de vaca, 140 quilocalorias, e assim sucessivamente. O que a gente vai observar é que os alimentos possuem, né, um valor calórico associado a ele. Às vezes as pessoas pensam assim, quer dizer então que isso aqui queima dentro do organismo? Que calorias são essas? Não. Essas calorias, né, elas estão armazenadas na forma de energia química através das moléculas e elas serão utilizadas pelo organismo da forma que bem entender. Se o organismo não utilizar essa energia, né, ela pode armazenar essa energia na forma de gordura, por exemplo, tá? Uma das formas de armazenamento de energia, tá? Pode armazenar. E aí, por quê? Porque o organismo ele tem uma demanda energética diária e dependendo da atividade que você vai fazer. Então, você tem a quantidade de energia que os órgãos já utilizam naturalmente, né? Coração, fígado, todo o metabolismo natural, mas também existem as variações, né? Por exemplo, atletas ou pessoas que são sedentárias, né? Você vai ter uma diferença no consumo, né? De energia no corpo também variando de acordo com a sua atividade diária, como é que você se movimenta diariamente. Então, o que a gente observa é que essa energia, nós nos alimentamos, né? E essa energia ela fica armazenada, uma das formas de armazenamento na forma, por exemplo, de gorduras, né? E aí vai variar, e tem o índice de obesidade em alguns países que são elevadíssimos, podemos citar os Estados Unidos, por exemplo, né? Que tem lá um grande número de norte-americanos, estadunidenses, obesos. Isso é um problema, principalmente devido a essas alimentações rápidas, né? Hambúrgueres e assim por diante. Cultura, café da manhã com ovos, bacon e assim se vai. A gente pode dizer que lá é um país que tem um índice de obesidade. Mas isso não quer dizer que no Brasil não tenha. O Brasil também tem, inclusive até infelizmente em crianças. E se dá basicamente, né, não é só esse o fator, obviamente, tem outros fatores, a uma alimentação extremamente calorífica, né, muito calórica, vamos colocar assim. Falando em calor, né, o que vem a ser calor?
Bom, primeiro para a gente entender calor, vamos pensar no seguinte experimento. Se eu pego, por exemplo, dois corpos num ambiente fechado, né, corpo de defunto, não é isso que eu estou falando, não. Corpos, né, na ciência a gente quer falar parte de uma matéria, vamos colocar assim, então vamos simplificar. Pegar dois bloquinhos de ferro de mesma massa, só que em temperaturas diferentes. Então, por exemplo, um está a 10 graus Celsius e o outro está a 50 graus Celsius. A gente coloca esses dois corpos, né, esses dois bloquinhos de ferro, num ambiente fechado, isolado termicamente. O que vai se observar? Vai se observar que o corpo que está mais quente, o bloquinho de ferro que está a 50 graus, ele vai começar a resfriar, né, e transferir calor, né, para o bloquinho que está mais frio, ou seja, de 10 graus. Até que vai chegar um momento que ambos atingirão o equilíbrio térmico. Ora, o que aconteceu ali? Aconteceu que a energia do corpo que estava mais quente, ou seja, que tinha uma temperatura mais elevada, foi transferida para aquele que está com uma temperatura mais baixa, fazendo com que sua temperatura elevasse. E todo mundo aqui sabe que temperatura é grau de agitação das moléculas. Para quem não sabia, obviamente, né, uma boa oportunidade aí de aprender. Diferente de calor. O que vai acontecer então? Essa transferência de energia que foi do corpo que estava mais quente para o corpo que estava mais frio, nós chamamos de calor. Não necessariamente precisa ser de um corpo para outro corpo. Pode ser até no mesmo corpo, desde que haja diferença de temperatura entre partes. Por exemplo, uma parte está mais quente, outra parte está mais fria. Imagine que você pegue um bastãozinho de um metal qualquer e leve ele ao fogo. O que vai acontecer? A ponta que está em contato com o fogo vai ficar mais quente do que a outra extremidade. Se você retirar do fogo e pôr ele isolado, né, no ambiente termicamente, a ponta está mais quente, uma extremidade está com a temperatura mais elevada do que a outra, né? Então está com um teor, né, calórico maior naquela extremidade. O que vai acontecer? A energia vai sendo transferida dentro do próprio corpo. Então esse tráfego, né, de energia, esse trânsito de energia que vai passar de uma ponta para outra, a gente chama isso de calor. E temperatura é o grau de agitação das moléculas, é o quanto a molécula está agitada. Então, temos um exemplo aqui de uma lamparina, né, que está aqui mais quente do que o ambiente e está transferindo calor para as vizinhanças, né? Nós da química, até o pessoal da física usa bastante esse termo, vizinhanças. Então, o calor está sendo aqui transferido para as vizinhanças. O que a gente pode observar? Nós observamos que existem fenômenos que podem absorver calor. E como eu disse, olha só, você tinha dois bloquinhos. Um estava com a temperatura mais elevada do que a outra, do que o outro bloco, né? Um está com a temperatura mais elevada que o outro. Então, o que vai acontecer? Um não transferiu energia para o outro. Então, o que a gente pode observar é que existem fenômenos na qual você pode transferir energia, pode transferir calor, vamos colocar assim, e existem fenômenos que podem absorver esse calor. Ora, essa transferência, né, esse processo de transferir ou de receber, a gente tem nome para dar. Quando um fenômeno ele absorve, então a gente tem um processo. Esse processo, né, pode ser mudança de estado físico, pode ser uma reação química, né, ou seja, pode ser um processo físico ou químico. Vai depender de duas coisas. Se ele absorve calor, a gente vai chamar ele de um processo endotérmico. Se for uma reação, nós chamaremos de reação endotérmica. Ora, se acontecer um processo na qual há liberação de calor, igual o bloquinho lá que estava com a temperatura mais elevada, nós chamaremos esse processo de processo exotérmico, que êxodo vem de saída e endo de entrada. Tá? Então, o calor está saindo, né, desse corpo ou de uma reação química que seja para as vizinhanças. Aí nós temos o exemplo aqui do álcool, né, em combustão. E temos aqui, então aqui nós temos, por exemplo, um fenômeno químico, uma reação
química acontecendo e aqui um fenômeno físico, que é a mudança de estado físico. Se eu deixar, por exemplo, um pedaço de gelo em cima de uma mesa à temperatura ambiente, o que vai acontecer? Esse pedaço de gelo vai começar a fazer o quê? Absorver calor do ambiente para mudar de fase, para passar do estado sólido para o estado líquido. A energia não está entrando no bloquinho de gelo agora, nesse exemplo? Então, esse processo é um processo endotérmico, que o calor está entrando para poder mudar de fase. Enquanto que aqui, quando você queima, faz uma reação de combustão do etanol, né, do gás, do etanol, que é o álcool, com o gás oxigênio, você tem uma liberação de calor para o ambiente. Ou seja, o calor sai, é uma reação exotérmica, é um processo exotérmico. Como que é medido, então, o calor? Bom, o calor é medido pelo Sistema Internacional de Medida como Joule. Tá? Nós temos aí o Joule como unidade do Sistema Internacional. No entanto, nós vemos também, na verdade, na prática, vemos muito mais a caloria sendo utilizada no cotidiano. No meio científico, né, em laboratórios, usa-se bastante o Joule, mas também usa caloria, mas usa-se muito o Joule. No cotidiano, devido à alimentação e outras coisas mais, nós vemos mais a caloria presente. Então, nós temos essa maneira. Qual a relação entre a caloria e o Joule? Uma caloria igual a 4,18 joules. Ou seja, se você quer fazer uma conversão de caloria para Joule, você vai chegar e vai multiplicar por 4,18, ou vai, né? Nós químicos temos aquela mania de tudo usar a regra de 3. Né? Então, eu falo assim, o cara faz química, você sabe, todas as contas que ele faz é por regra de 3. Tudo é regra de 3. Mas aqui também é uma maneira simples, se você quiser, se você não tiver habilidade, de fazer as mudanças, as conversões via regra de 3, se quiser. Uma caloria está para 4,18 joules, tantas calorias está para X joules, ou vice-versa aqui na regrinha de 3. E esse Kzinho aqui, o que representa? Esse K representa 1000 unidades, ou seja, 1 kJ, 10 ao cubo joule, ou seja, 1000 joules. Acho que esse negócio de K já é bem conhecido para todo mundo, porque as redes sociais como YouTube, sei lá, Facebook, Instagram, tudo usa esse Kzinho aqui para, né, mostrar que são 1000 unidades aqui, então não precisava nem estar falando isso. Todo mundo já sabe disso. Pois bem, o que acontece? Opa, deu uma acelerada aqui. O que a gente vê? Ora, se eu tenho um processo que ele tem uma certa quantidade de energia, que ele pode absorver e aumentar esse teor energético, ou ao contrário, ele pode liberar parte dessa energia, tá? Nós, químicos, né, os químicos, eles vão chamar essa quantidade de energia que vai ser transferida num processo, que para nós, né, essa energia que pode ser transformada, né, em calor, a gente chama isso de entalpia. Tá? Então, o que vai ser entalpia? Vai ser essa parcela de energia que vai ser transferida ou absorvida que pode ser transformada em calor. Isso num processo a pressão constante, como está escrito aqui. Então, vamos lá. Se você tem essa energia que pode ser transferida e que antes você tinha uma quantidade de energia armazenada e depois ela pode ter menos ou mais no final de um processo, quer dizer que uma parte dessa energia saiu ou você ganhou uma parte de energia. Ou seja, você ficou com mais energia do que no início, ou ficou com menos do que no início. Ao final ficou com menos. Essa variação de energia do início para o fim, a gente chama de ΔH, ou seja, variação de entalpia, representado por isso aqui, ó, ΔH. Então, a entalpia é simbolizado por H, e a variação de entalpia vai ser esse ΔH, tá? Vai ser essa quantidade de calor aí trocado, ok? A pressão constante. Vamos observar
como funciona a variação de entalpia? Como eu havia dito, você tem uma quantidade de energia no início e tem uma quantidade de energia o quê? No final. Se a quantidade de energia no início é maior do que a quantidade de energia no final, quer dizer que a energia fez o quê? Saiu. No final você tem menos, então ela saiu. Você teve que o quê? É como se você tivesse pagar, como se fosse um saldo bancário. Lá a conta teve um decréscimo, tá? Teve subtração do seu teor energético. Então, se essa energia saiu, o ΔH ficará final. Matematicamente, é uma questão de lógica. Olha só, se você tem um valor menor no final do que no inicial, olha aqui, ó, por exemplo, 5 menos, vamos colocar 10. Quanto que vai dar? 5 menos 10. Vai dar menos 5. Você não vai ter um resultado menor que zero aqui, ó. Ok? Se você tem um valor menor que zero, ou seja, um resultado negativo, você vai chamar esse processo de isotérmico. E essa energia vai fazer o quê? Ela está saindo do sistema. Se aconteceu o contrário, se no início você tinha menos energia, ou seja, a entalpia inicial é menor do que a entalpia final, de novo, é uma questão de lógica. Se o final é maior do que o inicial, agora o contrário, ó, 10 menos 5, quanto vai dar? Mais 5, ok? Isso aqui eu estou botando um valor hipotético, tá? Vai dar mais 5. Então, esse sinal de mais, ou seja, maior que zero, tá vendo? Ele vai dizer que a reação é o quê? Exotérmica ou endotérmica. O processo é endotérmico e a energia está o quê? Entrando no sistema, ok? Estou aqui embolado, me embolei todo aqui agora. O processo é endotérmico e essa energia está entrando no sistema, está sendo absorvida. E o ΔH é maior que zero e a setinha aqui no gráfico fica apontada para cima nas endotérmicas e a setinha apontada para baixo nas exotérmicas. Então, de novo, sinal positivo, o processo é endotérmico, entra no sistema. Sinal negativo, exotérmico, sai do sistema. Seguindo em frente. Aí vem uma parte importantíssima, que é a mudança de estado físico da matéria, tá? A entalpia nas mudanças de estados físicos. Vamos lá, lembra do exemplo que eu dei da pedrinha de gelo que estava em cima da mesa e que vai absorvendo energia para poder passar do estado sólido para o líquido? Esse processo segue-se em todas as mudanças de estado físico, seja do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Tá? Então vamos lá. Se eu tiver na fusão, olha aqui, ó, a água está no estado sólido e está passando para o estado líquido, ela não tem que absorver energia para poder passar do estado sólido para o estado líquido? Então, esse processo é um processo endotérmico. Se eu continuar dando calor para a água, ela não vai continuar absorvendo energia e vai começar a passar para o estado gasoso? Não estou falando de ebulição, estou falando só de evaporar, igual uma roupa evapora no varal. Tá? A roupa evaporar, não, a água que está na roupa evapora lá fora, vai evaporar no sol. A água vai sair da roupa, a água vai evaporar. Meu Deus do céu, hoje está bravo. A água vai evaporar se ela continuar recebendo energia proveniente do sol. Então, o que vai acontecer? O processo continua endotérmico, porque você vai absorver energia para ele. Se a água agora estiver no estado gasoso e ela voltar para o estado líquido, essa energia do estado gasoso ela vai fazer o quê? Ela, em vez de absorver, ela faz sentido contrário. Ela agora vai liberar esse excesso de energia. E aí vai passar para o estado líquido, e o estado líquido é a mesma coisa. Tá com energia ainda, o grau de agitação das moléculas, ela vai continuar liberando energia e vai passar para o estado sólido. Então, o sentido do sólido líquido para o gasoso é um sentido todo endotérmico. O sentido todo gasoso, líquido, sólido é um sentido exotérmico, ou seja, libera calor do gasoso para o sólido
e absorve calor do sentido do sólido para o gasoso, ok? Então, nós temos aí, ó, a água líquida passando para sólida, ela libera 6,01 kJ para cada mol, ou seja, para cada 18 gramas de água. E vai fazer a mesma coisa no sentido contrário, tá? Se você tiver 18 gramas de água, que equivale a 1 mol, no estado sólido e passar para o estado líquido, vai ser sentido inverso. Em vez de liberar, que vai ser sinal positivo, observando aquele diagrama lá, vai ser positivo. Ou seja, vai absorver para passar do estado sólido para o estado líquido. No diagrama vai ser o seguinte, a fusão, como é um processo, né, endotérmico, o que vai acontecer? A setinha está apontada para cima, ok? Então, estado sólido indo para o estado líquido. Já a solidificação, como é um processo exotérmico, a setinha vai estar apontada para baixo e o ΔH será negativo. Mas observe, o valor é exatamente o mesmo, apenas com um sinal o quê? Trocado. Tá? Fiquem atentos a isso, que é importantíssimo. E está aqui a segunda parte que eu acabei de falar para vocês. É o mesmo valor, né? Só com o sinalzinho positivo, porque o processo é endotérmico na fusão. E é isso aí, pessoal. É uma aula curtinha, né? Uma aula importante. Espero que vocês tenham compreendido bem. E até um próximo vídeo aí. Grande abraço a todos.